Você já viu a Torre Eiffel em filmes, fotografias, cartões postais, camisetas, capas de caderno? Ela é talvez o monumento mais reconhecido do mundo. Um símbolo de Paris, da França, do amor, da arte, da história. Mas o que quase ninguém sabe é que essa torre quase não existiu. E mais, mesmo depois de construída, ela quase foi demolida. E pior ainda, havia um pequeno, quase insignificante detalhe técnico que poderia ter feito a torre inteira ruir. Sim, a Torre Eiffel, o gigante de ferro com mais de 300 metros de altura, foi salva por um detalhe oculto. E é isso que você vai descobrir agora. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar para o final do século XIX. Estamos em Paris. O ano é 1884. A França se prepara para a Exposição Universal de 1889, uma celebração para marcar o centenário da Revolução Francesa. A intenção era mostrar ao mundo como o país era moderno, inovador e à frente do seu tempo. E foi então que surge um engenheiro chamado Gustave Eiffel, com uma proposta ousada: construir a estrutura mais alta do mundo, uma torre feita inteiramente de ferro com mais de 300 metros de altura no coração da cidade. A ideia era, para os olhos de muitos, absurda. Não demorou muito para a reação da elite parisiense começar. Artistas, escritores, arquitetos, todos uniram forças para impedir aquela aberração de ferro. Em 1887, um grupo de 300 intelectuais, incluindo nomes como Alexandre Dumas Filho e Guy de Maupassant, assinaram uma carta de protesto. Eles chamavam a futura torre de monstruosidade, um esqueleto sem graça, uma humilhação à estética francesa. E sabe o mais curioso? A torre só foi aprovada por um voto de diferença na comissão da prefeitura. Sim, um único voto, um detalhe. Mas Eiffel não desistiu. Ele acreditava no projeto, apostou sua reputação, seu dinheiro e seus recursos. E a construção começou. Agora imagine isso: mais de 18 mil peças de ferro forjado, todas diferentes umas das outras, 2,5 milhões de rebites, mais de 7 mil toneladas de estrutura metálica sendo montadas com precisão matemática. E como tudo isso era feito? Manualmente. Os rebites eram aquecidos a 800 graus Celsius. Em seguida, eram martelados ainda incandescentes por equipes de operários pendurados em andaimes improvisados, a dezenas de metros de altura, sem nenhum equipamento de segurança. As condições eram tão perigosas que muitos trabalhadores acabaram morrendo durante a obra, mas os registros oficiais não revelam quantos. A construção durou pouco mais de 2 anos, e em 31 de março de 1889 a Torre Eiffel foi inaugurada. Gustave Eiffel subiu os 1.710 degraus até o topo e fincou a bandeira da França, mas mesmo com a inauguração os protestos continuaram. A elite continuava odiando a torre. Alguns diziam que ela projetava uma sombra longa e fria sobre os jardins de Paris. Outros afirmavam que o som do vento contra o ferro era insuportável, mas havia algo mais grave: o medo de que a estrutura não fosse segura. Você consegue imaginar uma construção de mais de 300 metros, feita toda de ferro, resistindo a ventos, chuvas, mudanças de temperatura e ao tempo? Nos primeiros anos, engenheiros notaram que a torre balançava com força em dias de vento. Eiffel tentava explicar que era normal, que o projeto previa isso, mas muita gente não acreditava. Havia rumores de rachaduras, de parafusos mal encaixados, de cálculos errados. Qualquer pequeno erro poderia ser fatal: um rebite fora do lugar, uma peça mal instalada, e tudo desabaria como um castelo de cartas. E é aqui que entra o detalhe oculto. Mas calma, a gente já chega lá, porque antes disso, precisamos falar de outra coisa que quase ninguém sabe. A Torre Eiffel foi construída com prazo de validade. Sim, a permissão para sua existência era de apenas 20 anos. O contrato assinado com a prefeitura dizia que em 1909 ela deveria ser desmontada. O próprio Gustave Eiffel sabia disso, e a elite parisiense estava esperando ansiosamente por esse momento. Durante anos, houve pressão para que a torre fosse destruída.
Projetos de demolição foram feitos. Alternativas arquitetônicas foram apresentadas. Mas aí, algo mudou. Enquanto os políticos discutiam, Gustave Eiffel fez algo genial. Ele começou a transformar sua torre em um instrumento científico. Montou laboratórios para estudar o vento, testar antenas e analisar radiações. Mais importante, ofereceu a torre ao governo como base para comunicações militares. Lembre-se, estamos entrando no século XX. A rádio começava a se desenvolver e Eiffel teve uma ideia revolucionária. Em vez de deixar a torre virar pó, ele a transformou numa antena de rádio gigante. E então veio a Primeira Guerra Mundial. A Torre Eiffel passou a interceptar mensagens inimigas. Ela identificou movimentos de tropas, captou sinais codificados e chegou até mesmo a ajudar na prisão de espiões alemães. Graças a isso, o governo francês mudou de ideia. A torre se tornou estratégica e ninguém mais ousava tocar nela. Mas voltando ao detalhe oculto, um dos maiores perigos da torre estava em algo quase invisível: os rebites. Durante a construção, muitos rebites foram colocados às pressas. Alguns estavam frouxos. Com o tempo, o vento e a vibração da estrutura os forçavam a sair do lugar. Existem registros de que, nos primeiros anos, diversos parafusos e rebites começaram a se soltar, especialmente na base da torre. O risco era enorme. Se uma peça importante se soltasse, toda a tensão da estrutura mudaria de direção. Era o suficiente para causar um colapso em cadeia. Mas ninguém podia admitir isso oficialmente. Então, engenheiros trabalharam discretamente durante a madrugada, fazendo manutenções secretas. Esse é o detalhe oculto, um segredo mantido durante anos. A Torre Eiffel era mais frágil do que parecia, e só sobreviveu porque houve uma equipe que manteve isso em silêncio e agiu nos bastidores. Hoje, a torre é visitada por mais de 7 milhões de pessoas por ano. Ela é um ícone, um orgulho nacional. Mas tudo isso só existe por causa de um voto de diferença na comissão original, uma antena militar em um momento de guerra e de vexos apertados às pressas no meio da noite. Agora pense comigo. Quando você olha para a Torre Eiffel hoje, o que você vê? Talvez beleza, grandeza, arte, mas agora você sabe que por trás daquela beleza toda existe uma história quase esquecida. Uma história de rejeição, risco e decisões nos bastidores. Porque às vezes é um simples detalhe que muda tudo. Se você gostou desse vídeo e quer descobrir mais histórias como essa, mais verdades esquecidas, mais detalhes que a história escondeu, se inscreva no canal Detalhes Ocultos. Aqui, a cada novo episódio, você vai olhar para o passado com olhos mais atentos, porque a história está cheia de segredos e nós estamos aqui para revelá-los.